porque eu acho que nós temos uma tarefa muito grande pela frente, tá? Que é justamente de retomar o protagonismo não do Ministério do Trabalho, mas do trabalho no desenvolvimento econômico nacional. E aí, existem questões pontuais, eu vou entrar nelas agora, eu vou entrar na portaria 186, que era praticamente uma unanimidade do sistema confederativo, das centrais sindicais, do sistema confederativo patronal, de que era uma portaria inadequada, de que era uma portaria que extrapolava os limites da ação do Estado, que era uma portaria que fazia uma intromissão indevida do Estado na organização sindical. E esse consenso, né, que chegou a nós a partir de muita conversa, do diálogo social que nós estabelecemos com trabalhadores e empregadores, nos mostrou que o caminho era a superação dessa portaria. E como que vamos fazer a superação dessa portaria? Eu tenho aquele princípio número 1. Meu compromisso, a minha luta diária aqui é justamente de garantir a unidade do movimento sindical. A minha e agora a do Messias também. O Messias tinha humorista de central sindical, mas o Messias agora é chapa branca. O Messias agora é governo. Não vou dizer que é pelego, não, porque ele nunca foi, não vai ser agora que ele vai virar pelego, mas é chapa branca e é governo. Tá? E nós estamos aí pedindo a colaboração de todos os atores envolvidos, das centrais sindicais, das confederações patronais e laborais, das confederações e federações de trabalhadores rurais, porque existem conflitos também no campo que são de difícil solução, tá? Para a gente construir uma nova portaria que não seja feita como foi a 186, que seja uma coisa que foi feita de forma unilateral, uma imposição do Ministério do Trabalho ao mundo sindical. Nós não vamos fazer dessa maneira, nós vamos fazer a partir de uma questão fundamental, que é o diálogo social. Qual é o nosso papel dentro desse diálogo social? Tentar superar as divergências. E o Caís falou, olha, tem hora que não vai ter como superar a divergência. Eu concordo, existem princípios que são muitas vezes antagônicos. O que hoje mais atrapalha para nós, o movimento sindical, o sistema confederativo, na portaria 186, é a pluralidade sindical. É os avanços que estão existindo de criação de entidades fantasmas, sem representatividade. E tudo isso hoje nós levamos ao ministro, essa preocupação nossa. Ele foi sensível, acatou essas ideias e nos deu a oportunidade de participarmos, deixarmos de ser apenas coadjuvantes para ser atores principais nessa conquista que virá aí. Acho que isso vai ser de suma importância, porque o movimento sindical conseguindo essas mudanças no Ministério do Trabalho, o mais beneficiário em tudo isso são os nossos representados, que são os nossos trabalhadores brasileiros. Nossa avaliação lá com o ministro foi muito proveitosa e nós fizemos a apresentação lá e representamos muito bem a CLTA, em nome do companheiro Arthur Bueno de Camargo, nosso presidente, e que fizemos também entrega ao ministro de várias reivindicações nossas, que temos lá sindicatos em pendência junto do Ministério do Trabalho, que está lá parado e nunca que resolve o problema. Então o Arthur, com sua sabedoria, pediu para que nós fizéssemos um relatório e entregasse para o ministro, como foi feito aqui pelas secretárias da CLTA, os relatórios, para entregarmos ao ministro e expondo a ele o que estava acontecendo junto com os nossos sindicatos filiados à CLTA. Porque essa portaria 186 veio dificultar muito os sindicatos que não eram, por exemplo, filiados a uma certa central e um certo partido, e dificultavam para os sindicatos que não eram congregados a essas organizações. Então nós tínhamos muitas dificuldades, como nós expomos hoje também para o ministro essas dificuldades. Certo. E que tipo de prejuízo isso está arcando para os sindicatos? No caso, eles não podem atuar, né? O prejuízo é que eles não poderiam atuar, não poderiam fazer um acordo salarial, não poderiam receber uma verba que fosse de associados, por exemplo. Eles não podem ter o recebimento. Por quê? Porque ainda não tem a sua carta sindical em mãos. Ao
Ministério cabe simplesmente conferir o cumprimento da lei. Esse é o papel do Ministério do Trabalho. Tá? Nós temos que conferir justamente se a lei está sendo cumprida e estabelecer critérios objetivos que não se que em nenhum momento se oponham à lei, até porque daí eles vão ser inconstitucionais, né? E a gente está construindo isso, e está construindo isso também com auxílio, não só da nossa consultoria jurídica, né, que vai dar pareceres de constitucionalidade, da adequação da portaria em todo o arcabouço jurídico nacional, mas também com a Justiça do Trabalho, viu, Messias? Até porque nós temos que evitar a judicialização dos nossos processos. Então, o Messias sabe a quantidade de mandato judicial que nós recebemos todo dia. Todo dia tem mandato judicial determinando que o Ministério homologue novos registros sindicais. Isso é fruto de uma paralisia que tinha acontecido antes de nós assumirmos e trocarmos a equipe, porque nós temos 60 dias de Ministério, mas nós trocamos praticamente todo o Ministério. E demora. Você não troca um Ministério do dia para a noite, você tem um processo de consulta, você tem um processo de efetivação do cargo. O Messias mesmo na SRT não tem nenhum mês, né, Messias? Não tem um mês, não tem 30 dias ainda na SRT. Sabe? E esse processo, mais ainda, quando a gente quer construir as coisas a partir do diálogo social, elas são um pouco mais demoradas, elas são um pouco mais custosas, mas o resultado dessas construções, eles são sempre mais efetivos e sempre mais alinhados à realidade. Nesta reunião eu estive representando o presidente Arthur e certamente para nós foi de grande importância essa reunião, pois podemos ouvir do ministro aquilo que os trabalhadores no momento estão pensando. Ou seja, a unidade sindical para nós é muito importante. Portanto, o ministro disse com suas palavras que para ele a unidade sindical é de grande importância e é um pensamento dele levar à frente essa proposta das federações, das confederações. Obrigada. Tá entregue. Obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Dá licença. Parabéns. Obrigado. Outra cabeça, viu? Espero que a gente consiga atender essas expectativas todas. Achamos muito proveitosa a reunião com o ministro, né? Os temas que forem colocados para ele, a gente espera ter um resultado positivo que atenda a reivindicação dos trabalhadores junto com os sindicatos. Também aproveitamos as oportunidades para entregar um ofício em nome dos sindicatos dos trabalhadores da indústria da alimentação do Rio Grande do Sul, elaborado pela CNTA, em relação aos frigoríficos, lá, dois grandes frigoríficos, que é o Marfrig e o JBS Friboi, que também se instalou hoje na nossa região, lá, a parte avícola. São frigoríficos grandes que pegam benefícios do governo, mas não dão o mesmo retorno, o mesmo tratamento aos trabalhadores, em questão salarial e nas condições de trabalho. Então, a gente vê que eles pegam benefícios públicos e não dão um retorno, e na hora que os sindicatos querem negociar, eles dizem que não tem recursos para melhorar, fazer melhoria nas condições de trabalho e salário dos trabalhadores. Uma das maiores dificuldades hoje é a doença ocupacional do trabalho. As LER, DOT, já tem um levantamento a nível do Estado, através dos livros publicados pela Federação da Alimentação, lá em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aponta que um grande número de trabalhadores estão adoecidos. E essa conta acaba vindo para o governo federal também, pelos benefícios que o pessoal se encosta vai pegar. E a segunda é a questão dos reajustes salarial também, que a data base é junho, e até hoje já teve um governo de agosto e não fecharam o subsídio coletivo. Então essas dificuldades os sindicatos estão enfrentando, aí solicitaram para a CNTA fazer um ofício para o ministro ter conhecimento.